O presidente do PTB, Roberto Jefferson, questionou Alexandre de Moraes a respeito do tempo para a soltura do deputado federal Daniel Silveira após manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ademais, ele protestou contra declarações da petista Gleisi Hoffmann, além de criticar severamente Luciano Huck, Manuela Dávila e Marina Silva. Jefferson discorreu. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se a favor da soltura de Daniel Silveira, desde que ele seja monitorado com tornozeleira eletrônica e não se aproxime do STF. Quanto tempo levará para Alexandre de Moraes soltar Daniel? Ou quer manter ele como seu preso de estimação? Outro sim, ele declarou. Gleisi Hoffmann disse no Twitter que a Petrobras nunca teve prejuízo com a política de preços adotada por Lula e Dilma. Mas é muito cara de pau essa senhora. Enquanto os petistas xingam o presidente, a Justiça no Paraná continua fazendo seu trabalho. Hoje, Vacari, o ex-tesoureiro do PT na época da roubalheira, foi condenado a mais alguns anos de prisão, junto com Renato Duque e o ladravaz da Petrobras. Fala mais, petezada. A tag que a esquerda está subindo é pura propagação de discurso de ódio. Alexandre de Moraes não vai inserir no inquérito das fake news? Não vai mandar prender na Lei de Segurança Nacional por flagrante continuado? Ao compartilhar notícia do valor econômico do Grupo Globo, que anunciava que Huck, Marina e Manuela defendem deixar diferenças de lado para derrotar Bolsonaro, Jefferson comentou: diferenças? Os três são iguais, são vinho da mesma pipa vermelha. Se juntar os três, não dá um ou uma. Nós, cristãos e conservadores de direita, dizemos a verdade que está do nosso lado. A esquerda vende a ilusão e a abstração, mente, diz mentira todo o tempo. A esquerda precisa de rebenque e espora. A verdade sempre triunfa. Os globalistas e comunistas se uniram no Brasil. FHC, Lula, Joesley Batista, João Paulo Lemann, as irmãs Marinho e os banqueiros brasileiros, Amoedo entre eles. Monopólio do alcoolismo de cerveja, da carne, da comunicação e do dinheiro contra a família cristã e nosso Bolsonaro. Sarkozy, ex-presidente da França, foi condenado a 3 anos de reclusão por corrupção. É mais um corrupto que ataca o governo Bolsonaro. Se deu mal o Doriana francês. Não demora e o STF, daqui a pouco, vai decidir que o presidente Bolsonaro terá que indicar pessoas de partido de esquerda para ministérios do governo para atender a algum tipo de representatividade social. Vai vendo. O político disparou ainda críticas aos donos da Rede Globo, a ministros do STF, a Lula e a FHC. Um padre de uma igreja em Guarabira, na Paraíba, soltou o verbo contra o presidente Bolsonaro durante sua homilia e inclusive o chamou de Esse padre deve ser ligado à CNBB, o braço petista infiltrado na Igreja Católica. Cuidado com o ódio, padre, é pecado. O New York Times entrou na onda da imprensa esquerdista brasileira e desceu a lenha na Operação Lava Jato. O jornal americano, inclusive, reproduz a narrativa da nossa extrema imprensa ao dizer que a Lava Jato tirou Lula da disputa. E quem disse que Lula ganharia de Bolsonaro? Pelo que está aparecendo agora, Sérgio Moro, junto com seus amigos procuradores, como Deltan, tripudiava de Bolsonaro pelas costas. Está comprovado que esse ex-juiz era um quinta coluna no primeiro ano do governo, o que justifica ele ter saído atirando pelas costas do presidente. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Uma pessoa sem Deus e sem escrúpulos pode conseguir dinheiro, mas passará. Lemann, Joesley, irmãos Marinho, FHC, Lula, Gilmar, Alexandre, Fachin passarão. Será que o STF vai dar ao presidente Bolsonaro o mesmo acesso às mensagens roubadas que deu a Lula? Nesse contexto, ele compartilhou um questionamento de Graciela Ninov. Queria ver o STF dar 48 ou 72 horas para os governadores explicarem por que desativaram os hospitais de campanha ou o que foi feito com o dinheiro enviado pela União. Mas dá para esperar isso do STF? Luciano Huck, em um evento online internacional, disse que o Brasil virou pária do mundo. Será que o cara do Caldeirão acha que na época em que o PT promoveu o maior escândalo de corrupção da história, o Brasil era visto lá fora como um país pujante no rumo do progresso? Senhoras senadoras, senadores, telespectadores,
O Brasil está vivendo um momento extremamente delicado. E não é só em função da pandemia, que na verdade é o assunto mais grave que vivemos no país. E onde a palavra vacina é a palavra de ordem, é o que mais precisamos com urgência. Entretanto, há outros assuntos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. A democracia, a sociedade brasileira deposita muitas esperanças na altivez, na imparcialidade, na respeitabilidade da sua Suprema Corte. Mas, infelizmente, tem acontecido desvios, exorbitância nas atribuições. Não me refiro apenas à prisão do deputado recentemente, que foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi o deputado preso, mas não era competência, e não é competência de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados e da Comissão de Ética da Câmara para o devido processo legal. Então, nós precisamos, nesta hora, repensar. Eu sempre fui a favor da avaliação dos pedidos de impeachment. Sempre fui a favor da CPI da toga, que não se confirmaram por retirada de assinaturas. Mas nós não podemos perder de vista que isto ainda é viável e provavelmente necessário para nós devolvermos ao Supremo Tribunal a respeitabilidade que ele vem perdendo. Não é por outra causa que tenho como primeiro projeto ao chegar aqui em 2015 foi a PEC 35, para que se altere o sistema de indicação dos ministros do Supremo, através de uma comissão de juristas e prazo de mandato de 10 anos. Eu acho que mais do que nunca está se impondo esta circunstância agora para nós debatermos, para restabelecer a confiança, a esperança, a credibilidade da sociedade brasileira no Supremo Tribunal Federal. E daqui para adiante, sempre que possível, quero trazer ao debate esta questão. O Supremo Tribunal Federal, por suas exorbitâncias, pelo extrapolamento de suas atribuições, está merecendo ser repensado. E a PEC 35 é uma das melhores alternativas. É o que eu precisava dizer e disse. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, nós estamos iniciando essa semana ainda um pouco de ressaca do que aconteceu na última sexta-feira com a votação na Câmara dos Deputados com relação à prisão de um deputado federal, que é o deputado Daniel Silveira, que cometeu graves excessos, isso ninguém tem dúvida, que quebrou o decoro parlamentar, mas que não poderíamos aceitar como Congresso, como Parlamento, mais uma interferência do STF, porque os meios legais não foram utilizados. O deputado tinha que ser punido pela Justiça Comum, pela Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, é assim que diz a nossa legislação, mas não através de um tribunal totalmente ilegal, um inquérito inconstitucional, onde o Supremo Tribunal Federal, que é a vítima, também é o julgador, também é o investigador, ou seja, tem algo muito errado nisso tudo que está acontecendo no nosso país. Como nada acontece por acaso, eu não tenho a menor dúvida de que isso é a ditadura da toga avançando em cima do Congresso Nacional, que ultimamente eles não respeitam absolutamente. A gente sabe que existem ministros cumpridores dos seus deveres, íntegros, mas tem processos de impeachment e de CPI da Lava Toga que simplesmente são ignorados. O Senado Federal, que tem o papel, a prerrogativa constitucional de investigar esses ministros, se acovarda, é conivente com isso tudo. E o resultado é isso, Então nós
do Senado Federal, contribuímos para que acontecesse esse atropelo do Supremo Tribunal Federal, né? Então isso é só o começo. Quando eu vejo deputados, após a sessão de sexta-feira, e deputadas medindo as palavras em entrevista, olha só, o parlamento parla, né? E depois do que aconteceu, eles medindo palavras em entrevistas para não serem punidos, isso é o fim da picada, isso não pode acontecer. Quem perde é a democracia brasileira, né? Então, os fins jamais vão justificar os meios. E um erro não justifica outro. Então, nós estamos vendo aí um absurdo ocorrendo, uma instituição acima das demais, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu não tiro a razão da população que vê isso tudo atônita. Não quero nem falar das decisões que eu já tenho me manifestado, decisões esdrúxulas que ocorrem na segunda turma, sabotando a Operação Lava Jato e outras operações, né? Então, a grande blindagem da corrupção no Brasil é a questão do fim do foro privilegiado, que não foi votado pela Câmara, né? E se você pegar aí esse resultado, tem muito a ver com isso. 364 deputados intimidados resolveram preferir colocar embaixo a sua imunidade, ou seja, perder a imunidade parlamentar para propiciar esse ciclo vicioso da impunidade, né? Então, isso que a gente está vendo, né? Um Congresso com medo, com receio do Supremo Tribunal Federal, que vai lá nas canetadas e faz o que quer no nosso país. Então isso é muito preocupante. Inclusive eu apoio propostas legislativas para colocar mandato nos ministros do Supremo. Isso é muito saudável também para a democracia. 8 anos, por exemplo, tá bom, tá de bom tamanho, não gera acomodação, não gera um sentimento de superioridade, a vaidade exacerbada, o orgulho que atrapalha muito até no senso da justiça. Outra coisa também é um processo de escolha, né? Um processo com mais critério, para que a pessoa chegue ao ministro, que passe por um processo de escolha onde se consiga extrair os melhores, né? Isso é muito importante, que venham, por exemplo, do magistrado e que possa chegar até a posição de ministro com mais técnica, com mais qualidade. E eu acredito muito em Deus, de que vai iluminar os homens, né? Porque mesmo próprios ministros do Supremo, para reverem uma posição como essa, né, que na hora de colocar a cabeça no travesseiro, todos são pais de família, querem o bem do Brasil, quero acreditar nisso, e vão ver que isso não está certo, né? Então, a gente planta o que a gente colhe. Então, isso é uma filosofia de vida que eu acredito muito e acho que Deus está no comando e que vai haver uma sensibilidade com relação a isso. Agora, enquanto isso não ocorrer, nós vamos estar colocando com muito respeito a verdade para os brasileiros. Isso eu não abro mão, o direito de falar. E o que está acontecendo é exatamente isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a você e sua família.